Olá, gente, tudo bem? Desculpe a demora para voltar. Eu estive muito ocupada, fechando o semestre como professora. E hoje eu voltei porque eu peguei a história de um inscrito, né? Uma história muito terrível que ele passou e que eu vou tentar resumir para vocês. Eu até decorei a história já de tão admirada que eu fiquei dessa situação, sabe? É assim. Eu chamo meus inscritos, minhas inscritas de aparecidos e aparecidas, né? A pessoa de hoje é um homem, é um aparecido. Ele me relata que por volta entre 2006 e 2007, mais ou menos, ele estava passando por problemas emocionais muito grandes. E durante um evento aí no casamento do primo dele com a prima, ele teve uma crise de pânico. Ele tinha uma namorada que ele gostava muito, uma moça muito bonita, que ele descreve como alta, muito alta, magra, quase sem seios, e com os olhos puxados, cabelo escuro, assim, acima dos ombros, e olhos puxados, muito expressivos, boca muito bonita, muito bem desenhada, e um corpo muito magro. E ela chamava atenção por sua beleza, por sua altura. E ela estava no casamento com ele quando ele teve a crise de pânico. Então, eles decidiram que era a hora de procurar ajuda. Então foram procurar um pronto-socorro psiquiátrico. Quando chegaram no pronto-socorro do psiquiátrico, eles se depararam com um médico do qual eles se simpatizaram muito. E eles acabaram conseguindo retornar com esse mesmo médico pelo SUS. E esse médico receitou um remédio e iniciou um tratamento com o transtorno do pânico que ele tinha. E ele foi 3 vezes lá no hospital público. E aí ele, na terceira vez que ele foi, como esse rapaz ele é um artista plástico, ele levou um quadro do Onan para ele, para o médico. E aí o médico viu que esse rapaz é um grande artista, um grande pintor, ele dá aula de pintura, ele pinta quadros muito bonitos, ele é um grande artista. Daí o médico convidou ele para ser sócio dele no ateliê. O médico falou que tinha um consultório particular na região norte de São Paulo e que o andar lá, o prédio era dele, e que ele tinha uma salinha do lado vaga, que ele podia montar um ateliê ali, fazer os quadros dele, e tudo que ele vendesse dali, os dois dividiriam meio a meio. E assim, o nosso aparecido aí passou um período indo trabalhar no ateliê, nas horas vagas, porque ele tinha um outro emprego. E ele passou a ter uma relação de amizade com esse médico. E o médico começou a dopar esse rapaz cada vez mais. Eu vou pegar aqui do relato dele os remédios que o médico passou para ele. Só um minutinho. Ele passou Neural, clomipramina e risperidona. E ele foi ficando cada vez mais assim, parece que ele mudou a personalidade. E ele relata aqui que ele se tornou um resquício daquilo que ele era. Então, o que aconteceu? Ele tinha aquela namorada muito bonita e ele foi ficando cada vez mais desinteressado, a libido ficou baixa. Ele ficou meio aéreo, meio assim, fora de... Começou a ficar uma pessoa assim, que não questionava mais as coisas, foi deixando a vida levar sem questionar nada, porque ele estava sob efeito de remédios muito fortes.
E ele foi trabalhando assim, com ateliê, né? Tô lendo aqui a história dele. Ele incorporou essa moça como ele tinha uma idealização pela namorada dele como alguém perfeito. E essa idealização, ele era muito apaixonado por ela, porém ela não estava satisfeita com ele porque ele não estava no estado normal dele. E um dia, depois de um longo período, eu acredito que mais de um ano, ele não falou se era um ano ou dois que ele ficou trabalhando nesse consultório aí como sócio, né, nesse ateliê ao lado do consultório do médico. Um dia o médico pediu para ele quebrar o galho dele, porque a secretária não estava lá, ele estava sem ajudante. Ele pediu para o rapaz ficar lá, olhando, dando baixa no computador das fichas das pacientes que estavam passando. E ele abriu o computador. E quando ele abriu o computador, ele viu uma pastinha com o nome da namorada dele. E quando ele abriu essa pastinha, ele viu que ali tinha arquivado vários e-mails trocados entre o médico e a namorada. Os dois estavam tendo um caso. O médico dizia assim: olha, nós vamos no encontro, você vai com aquele vestido que eu te dei, eu vou te levar o vinho que você gosta. Encontros bem íntimos mesmo. E ele ficou completamente em choque quando ele viu aquilo. Porque ele passou todo esse período aí dopado, completamente alienado de si mesmo e de tudo, sem perceber que a namorada dele estava tendo um caso com o médico. E o médico, eu acho que ele meio que fez de propósito para pedir para ele trabalhar aquele dia para ele lá no consultório e não no ateliê. Pediu para ele quebrar o galho dele, porque ele deixou aquela pasta bem acessível para ele ver, e ele viu. Aí ele entrou no consultório e falou: você viu os e-mails? Ele falou: eu vi. O que você vai fazer? A partir de hoje eu não namoro mais com ela e a partir de hoje eu não sou mais seu sócio, eu não trabalho mais com você. Isso arrasou com a vida dele. Ele ficou completamente fora. Ele ficou com a autoestima muito baixa, ele ficou muito arrasado, ele perdeu a confiança. Ele ficou completamente desnorteado. Ele ficou 6 anos sem ter ninguém na vida dele. Ele perdeu a confiança no ser humano. Porque a pessoa que cuidava dele, que seria o médico, essa pessoa, ela traiu a confiança dele, e a namorada dele, que era a pessoa que ele idealizava como perfeita, também traiu a confiança dele. E o que aconteceu? Ele ele diz que carrega um trauma até hoje. Isso aconteceu em 2007, quando ele descobriu, né? Então, o que acontece? Já pensou a situação desse rapaz? Estou lendo aqui a carta dele, né? E eu estou pensando no que eu posso dizer para ele. Porque ele não consegue se relacionar normalmente mais com nenhuma mulher. E ele não consegue ter uma vida ativa sem sentimentos. Ele precisa de ter sentimentos. Eu acho que ele é demissexual. Ele precisa de ter uma conexão afetiva para conseguir ficar com a pessoa, sabe? Eu posso dizer assim, vou chamar você de aparecido, que você foi traído por quem deveria cuidar de você. Isso não é uma fraqueza, é sinal de que você tem um coração, tem um sentimento, tem uma alma aí dentro. E ainda assim você conseguiu e criou um modo de sobreviver a tudo isso. Isso é força, isso não é fraqueza. Você é muito mais capaz de muito mais coisas, porque, assim, passar por essa situação é roteiro de filme. Eu nunca imaginei
que um médico pudesse ser tão manipulador, tão psicopata assim. Eu considero esse médico um psicopata. Isso foi em 2007 e eu vejo que até agora isso deixou marcas profundas para você. E ele conta aqui que depois disso a moça não ficou mais com o médico também, e ela casou com outro. O outro homem morreu de tumor e hoje ela tem uma filha e ela voltou a morar perto da casa dele. Então ele sempre vê essa filha dela, que é filha de outro homem, que não é nem filha do médico mais. E ele fica imaginando que essa filha poderia ser a filha dele, que aquela poderia ser a mulher dele. Mas que bom que não foi, que livramento, porque o caráter dessa pessoa também não tem terapia que dê jeito em mau caratismo. Não tem. Ela traiu sua confiança, ela traiu você da forma mais covarde, mais cruel que poderia ser, sabe? E o que eu tenho a dizer é que você tem uma força muito grande. E o problema não está em você, como você diz. O problema não está em você. O problema está no caráter dessas duas pessoas que fizeram isso com você. É preciso fazer terapia para se libertar desses traumas, porque não foram traumas comuns. Nenhum trauma é comum, mas esse trauma deixou marcas profundas no seu emocional e é preciso lutar para se libertar disso, porque já passou muito tempo e a gente vê que a sua alma ainda dói com isso. Freud dizia que uma pessoa ela não se cura quando ela não se lembra mais dos fatos. Ela se cura de um trauma quando ela se lembra dos fatos, mas não sente mais dor. Quando ela se lembrar sem dor, é ter um trauma curado. E eu espero que isso aconteça para você de verdade. É o que meu desejo. Meu maior desejo é que você se liberte. Porque com certeza você não merece nada disso. A culpa não é sua e o problema não está em você. É isso que eu tenho para te dizer. Eu espero poder ter ajudado você de alguma forma. Eu resumi tua história, porque ela é uma história que vem com muitas dores, muito sofrimento, e os detalhes maiores não importam. O importante é superar isso. Esse que é o importante. Um abraço para você.